Bem, passando então essas informações a respeito do clima e também do mercado, nós vamos falar agora com o professor Mauro Rizardi, ele que é pesquisador da UPF. Muito boa tarde, professor, seja bem-vindo ao Destaque Rural. Boa tarde, Leonardo. Uma satisfação retornar aqui e poder tentar contribuir um pouco com nossos ouvintes aí. Com certeza. Desde já, muito grato pela tua disponibilidade. Então, professor, quando a gente fala sobre questão de plantas daninhas, eu vejo o senhor falar muito a respeito de boas práticas e de manejo integrado de plantas daninhas, né? No que consiste o manejo integrado de plantas daninhas? Eu sempre digo o seguinte, que herbicida, que é a principal ferramenta usada para controle, ele não é a solução. Ele é, como eu coloquei, uma ferramenta, é um dos pilares do bom manejo de plantas daninhas. Agora, existe uma série de outras práticas que são importantes da gente considerar quando a gente vai trabalhar planta daninha. A gente está num período de semeadura de soja, mas a gente tem que pensar nesse problema em si durante o ano todo e não pensar somente na cultura da soja. Nós temos vários exemplos de práticas que são adotadas dentro do que nós chamamos de manejo integrado de plantas daninhas, que podem ser perfeitamente adotadas pelo produtor e que não tem um custo muito elevado. É só mudanças em algumas práticas que nós adotamos. Por exemplo, cada vez mais fortalecer ou trabalhar com uma boa cobertura do solo no período de inverno. E já alerta, não é o que a gente percebe na região de Passo Fundo, por exemplo. Nós temos, ao longo dos anos, nós estamos voltando a uma situação de áreas abandonadas no período de inverno, por N razões, mas nós não estamos adotando essa estratégia das culturas de cobertura. Outro ponto importante, a gente procurar adotar um sistema que procure incorporar o manejo físico, mecânico, se necessário, se possível, com o manejo químico e cultural. Por exemplo, dentro do manejo cultural, estabelecer a cultura em condições favoráveis para que ela leve vantagem em relação à planta daninha. Por exemplo, uma boa dessecação, um bom manejo da cultura antecessora, da cobertura antecessora, semear no limpo. Né? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante, a gente olhar a cultura, a planta daninha que tem na cultura, controlar e também observar aquelas que sobram na cultura, porque aquela que sobra vai reinfestar áreas e pode gerar um aumento no banco de sementes ou de novas infestações ao longo do tempo. O banco de sementes é outro ponto importante, a gente entender a dinâmica da planta daninha no sistema. Ela tem um fluxo. É importante chamar a atenção que a planta daninha vem da semente. Esse é o princípio básico. Então, se eu trabalhar com 3 estratégias, tentar não deixar entrar a semente na área. A semente que entrar na área, não deixar ela germinar, ou deixar se estabelecer. E a que se estabeleceu, eu não deixar ela produzir semente. Isso é manejo integrado. Tá? Então, por exemplo, como é que eu posso não deixar chegar a semente na área? Eu ia buscar essa questão. Isso é importante. A gente não consegue eliminar totalmente, mas pode diminuir bastante. Por exemplo, limpeza das infestações que ocorrem no entorno da propriedade. Limpeza de equipamentos, colhedoras, assim por diante. Ou seja, a gente não disseminar esse problema. Quando eu vou adquirir uma semente de uma soja, por exemplo, eu tenho que ter certeza, uma certeza absoluta que eu só tenha soja naquela semente. Que eu não tenha sementes de buva, de amargoso, de outra planta daninha. Então eu tenho que ter a segurança que eu estou plantando soja e não plantando uma semente de uma planta daninha que pode, de uma semente, gerar centenas ou milhares de sementes para a geração seguinte. Eu vejo falar bastante no período de inverno, nas forrageiras, de ter onde o produtor compra uma semente que não é certificada, uma semente que ele não conhece a procedência, de trazer bastante plantas daninhas também. Eu falei que uma das estratégias é usar coberturas vegetais. Agora, se eu usar cobertura vegetal com uma semente sem saber a procedência, eu posso estar trazendo um problema para a minha propriedade. Então, eu tenho que ter a segurança que eu estou usando uma semente de uma cobertura, de uma aveia, de um centeio, de uma ervilhaca, no período de inverno, que tenha a ausência de outras espécies e que eu consiga estabelecer na área. Aí eu consigo, estabelecendo a cultura de cobertura livre de planta daninha, eu já elimino boa parte dos meus problemas. Quando vou semear soja, eu já venho numa condição de área limpa ou com menor infestação. E aí é mais fácil de eu adotar a estratégia química como controle. Se eu não fizer isso, apostar somente na estratégia química, primeiro, eu vou gastar muito mais com produtos. Vou precisar fazer combinações de produtos, aplicações sequenciais, e é um custo maior para o produtor.
Segundo, eu não vou ter um bom controle mesmo usando essas estratégias sequenciais. Então, eu vou acabar perdendo depois por mato competição pela presença da planta daninha. Então, é integrar essas práticas. Esse é o nosso desafio. Eu tenho dito sempre nas conversas com produtores que talvez se as boas práticas agrícolas fossem vendidas em litro, o produtor adotaria mais facilmente. Mas como elas não custam nada em termos de desembolso inicial, o produtor acaba não adotando. Então, tem vários exemplos que a gente poderia estabelecer, né, como sendo padrões. Um ponto importantíssimo que o produtor muitas vezes não considera, eu terminar de colher a soja e eu eliminar aquelas infestações de plantas daninhas que estão na área. Muitas vezes ele colhe a soja, tem a planta daninha na área e ele põe uma cultura de cobertura em cima. E aquela planta daninha fica embaixo da cultura de cobertura e passa a ser um problema durante o ano todo. Professor, quais são os danos, então, que as plantas daninhas podem causar na cultura principal? Os danos que a gente chama atenção basicamente a competição, né, que é o principal efeito que ela vai causar, que é a competição pelos recursos do ambiente. Então, no momento que eu tento estabelecer uma cultura, eu procuro estabelecer ela na condição ideal para que a cultura obtenha todos os recursos do meio, por exemplo, água, luz, nutrientes, né? E quando eu tenho uma planta daninha presente, parte desses nutrientes, dessa água, ela é utilizada pela planta daninha em detrimento da cultura. Então, esse aspecto de competição pelos recursos do meio acaba reduzindo o potencial produtivo da cultura. E é importante a gente chamar a atenção que esses efeitos ocorrem bem na fase inicial de desenvolvimento da cultura. A planta de soja, por exemplo, ela está com um trifólio desenvolvido, indo para 2 trifólios, se tiver a presença de planta daninha, ela já está perdendo, pode estar perdendo de 5% a 10% da sua produtividade. Uma planta de soja ainda na fase inicial de desenvolvimento. Então, essa perda de produtividade é o principal efeito que ela causa. Tem um outro efeito negativo que pode causar a planta daninha, são aquelas infestações mais tardias. Por exemplo, algumas espécies daninhas, elas são hospedeiras de pragas e de doenças. Então, se eu não controlar, elas podem acabar aumentando os problemas de pragas, de doenças que vão ocorrer ao longo do ciclo, além de elas serem multiplicadoras no processo reprodutivo, né, de novas populações ao longo do tempo. Esses danos, como doenças e pragas que são, servem como, que a planta daninha serve como hospedeiro, acredito que é muito difícil de mensurar, né? O Exato. dano econômico. Mas e o dano econômico, eu vejo alguns estudos, o senhor divulgou, a respeito de danos econômicos mensuráveis, decorrentes de infestações de plantas daninhas. Os danos que a planta daninha causa, que eu estava me referindo anteriormente, eles variam muito de espécie para espécie. Daninha, por exemplo, quantidade de planta daninha, mas vou dar um número, por exemplo. Se nós pegarmos duas espécies hoje que são os principais problemas que nós temos no Brasil. Se pegar mais ao sul do Brasil, caso do Rio Grande do Sul, a buva. Uma planta de buva por metro quadrado, ela pode reduzir a produtividade de 4% a 12%. Quando é que é 12%? Mais próximo a 12%, em anos mais secos. Em anos que tem mais umidade, as perdas são menores. Mas é 4% a 12%. Se eu pegar um valor médio de 10% de perda, e eu tiver 4 mil quilos por hectare, eu estou perdendo 400 quilos de soja por hectare por mato competição. Se eu pegar um outro número, associando já, por exemplo, a amargoso, que não é muito a realidade do Rio Grande do Sul, mas é uma realidade bastante premente e já uma realidade realmente nos últimos anos, pegar Paraná, parte de Mato Grosso do Sul, uma planta de amargoso por metro quadrado, ela pode reduzir até 24% a produtividade. Então, é mais competitivo que a própria buva. Mas ambas causam sérios prejuízos na produtividade. E assim a gente poderia citar citar exemplos com outras espécies daninhas que, em presença junto com as culturas, reduzem significativamente a produtividade. Então, compensa ao produtor controlar qualquer nível de infestação nesses patamares de perdas que elas podem causar. Professor, existem os controles pré-emergentes e pós-emergentes, né? Quais são as diferenças, as peculiaridades de cada um desses? Eu colocaria até mais um aí. Vamos pegar assim, o controle pré-semeadura, que seria a eliminação daquela vegetação, daquelas coberturas vegetais presentes na área antes de estabelecer a cultura, que é o que normalmente a gente chama, e o produtor conhece, como dessecação.
Então, eu tenho que zerar aquela planta daninha que emerge antes da cultura. É o primeiro ponto. Depois eu tenho outro grupo de herbicidas ou de estratégias de controle que são pré-emergência. Como é que eu posso diminuir a emergência? Lembra que eu falei que são 3 aspectos relacionados à semente? Então, eu diminuo a emergência da planta daninha, o estabelecimento dela. Tem duas estratégias. Uma é palha no sistema, quanto mais palha eu tiver, menos emergência a planta daninha vai ter. E o uso de herbicidas pré-emergentes, antes da emergência da planta daninha e da cultura. E a terceira estratégia, que é a possibilidade de a gente usar herbicidas pós-emergentes, que são aqueles para controlar aquelas plantas daninhas que emergiram, que estão junto com a cultura, ou seja, a cultura está emergida, a cultura também já emergiu, a planta daninha já emergiu e a gente aplica o herbicida nessas condições, para evitar essas plantas de se desenvolverem e virem a causar perda por mato competição. Professor, um grande problema dentro do manejo de plantas daninhas é a resistência aos herbicidas, né? Quais são as plantas daninhas que a gente tem problema já aqui no Rio Grande do Sul de resistência a produtos? Eu te diria assim, Leonardo, nós poderíamos agrupar as plantas daninhas hoje para o Rio Grande do Sul, para o Brasil como um todo, mas pegando o exemplo do Rio Grande do Sul, em 2 grandes grupos. As chamadas plantas tolerantes, a principal estratégia usada hoje, e as plantas resistentes. Ambas elas são chamadas, ou consideradas espécies de difícil controle, ou plantas de difícil controle. O que são as tolerantes? São todas aquelas espécies que nunca antes foram controladas por determinado herbicida, ou que para eu controlar precisa usar uma dose mais alta, plantas bem jovens, algumas situações assim. Dentro dessas tolerantes que a gente tem observado nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem percebido o caso do capim-rabo de burro, num crescente bastante grande nos últimos anos, né, diferentes regiões do estado, começou em São Luís Gonzaga, hoje a gente tem já na região do Planalto, áreas aí bastante, Planalto, parte das Missões, com a presença dessa espécie, né. Nós temos aí espécies das rubiáceas em geral, que a gente chama, são Vassonia de botão, que está começando a aparecer em algumas regiões, aí, mas principalmente poaia e erva quente, que conforme a região do estado está aparecendo, né. Nós temos uma outra espécie conhecida como o Losna ou cravorana, que está ocorrendo muito na região mais fria do estado, aqui pegando o Passo Fundo em direção à Vacaria, um problema seríssimo de dificuldade de controle, que safra após safra tem aumentado. Então, são alguns exemplos de espécies tolerantes, né, que nesse primeiro momento eu chamo a atenção. Em relação às resistentes, nós temos aí as comprovadamente resistentes, que é o caso da buva, que foi desde 2005 que nós temos aí na nosso estado com problema de resistência. Nós temos um crescente também em algumas regiões do próprio amargoso aparecendo, como resistente ao glifosato no caso. Nós temos capim-pé de galinha, que é outra espécie que está aumentando bastante, como também relatado como resistente. Nós temos aí o caso do capim-arroz, que recentemente foi relatado, não oficialmente ainda resistência, mas que também está começando a se tornar um problema. E nós temos aí uma entrada de uma espécie que é bastante complicada, mas que por falta de cuidados, inclusive aquilo que nós comentamos anteriormente das culturas de cobertura, ou entrar e trazer sementes de procedências duvidosas, a introdução de uma espécie que já vem com resistência da Argentina, que é um caruru, chamado, uma espécie Amaranthus híbridos, que já tem alguns relatos da ocorrência dele na região de Bagé, na região de Pelotas e na região de Passo Fundo também, além da região do Paraná, que é os Campos Gerais do Paraná. Então, essa espécie ela vai trazer uma mudança completa no controle plantaninho. Porque até então essas espécies resistentes que eu relatei anteriormente, elas são espécies que podem ser trabalhadas ou manejadas na operação de dessecação, na operação pré-semeadura. No caso do caruru, ele vai ter germinação dentro da cultura da soja. Então isso vai requerer ele trabalhar cada vez mais com herbicidas pré-emergentes, com mecanismos de ação diferente, e trabalhar, além disso, com herbicidas em pós-emergência com mecanismos de ação diferente. E aí vai mudar bastante a dinâmica toda e a estratégia de controle dessas espécies. Professor, a gente vê relatos de produtores que têm um certo receio de usar herbicidas pré-emergentes com medo que vai segurar a soja, de alguma
forma assim, quais são os cuidados então que precisa ter para evitar que esses problemas aconteçam? Os herbicidas pré-emergentes, eles têm ação residual no solo, então por isso que eles acabam inibindo o processo de emergência da planta daninha. Como eles são herbicidas de solo, eles têm que tomar alguns cuidados em relação ao uso. Por exemplo, óbvio que a questão de dose é a dose de rótulo do produto, então tem que trabalhar com a dose realmente recomendada, né? E esta dose ela pode variar em função de algumas características de solo. Por exemplo, teor de argila no solo, solos mais arenosos, eu tenho que estar com doses mais baixas, solos mais argilosos, dose um pouco mais alta, ou dose dentro da faixa recomendada, né? A presença de matéria orgânica no solo pode influenciar, mais matéria orgânica, menos matéria orgânica também pode influenciar nesse efeito, potencial efeito fitotóxico com a cultura, né? A gente tem que entender que ele interage muito com a umidade do solo, interage com a presença ou não de palha no solo. Então é um produto mais técnico. Eu preciso do acompanhamento de um profissional, do engenheiro agrônomo, para passar essa orientação, para definir como usar esse produto. A gente não pode sair generalizando o uso. Outro ponto importante, nós temos alguns herbicidas pré-emergentes que deixaram de ser utilizados nos últimos anos. Então, os cultivares novos que nós temos no mercado, eles não tiveram ainda a pressão de uso desses produtos. Então, existe hoje uma sensibilidade de alguns cultivares um pouco maior aos alguns pré-emergentes do que existia anos atrás. Então, nós temos que tomar cuidado em relação, principalmente à dose desses produtos e aos cultivares que a gente vai trabalhar dentro do sistema. Outro tema que engloba aí tanto questão de manejo de plantas daninhas, quanto de doenças, pragas, é a tecnologia de aplicação, né, professor? Como a tecnologia de aplicação contribui, então, nesse manejo integrado de plantas daninhas? O nosso objetivo com a tecnologia em si de aplicação nós temos a possibilidade de adicionar os produtos dentro de uma situação de cauda de aplicação e que essa cauda de aplicação atinja o alvo. Esse é o ponto. O que é o nosso alvo? Pode ser uma praga, pode ser uma doença, pode ser uma planta daninha. Então, o nosso grande desafio na tecnologia de aplicação é fazer realmente que o produto atinja o alvo. O que a gente percebe, né, é que muitas vezes o produtor, né, não adota as recomendações adequadas e acaba perdendo parte desse produto para o ambiente. O que é esta perda? Pode ser por deriva, que é o arraste físico da gota, e pode ser por volatilização, que tem a ver com a característica do produto em si potencializada pelo ambiente. No caso da deriva, do arraste físico, o que aumenta a ocorrência de deriva? Por exemplo, as condições inadequadas de aplicação, ambiente, presença de vento, né, condições de altura de barra muito elevada, pontas de pulverização inadequadas para o produto, né? Por exemplo, o agricultor usa muito um mesmo tipo de ponta, ou de bico de pulverização, para aplicar um herbicida hormonal na dessecação e um herbicida em pós-emergência. E muitas vezes até mesmo o fungicida. Vamos pegar só dentro do herbicida. Então, por exemplo, se eu usar um produto de contato, eu tenho que mudar a ponta de pulverização, porque eu preciso de um tipo de gota diferente, o tamanho de gota é diferente. No caso de um hormonal, eu preciso de uma gota mais grossa, para ele não ter tanto impacto, o risco de sofrer o arraste e sofrer a deriva. Então, ele tem que adotar a ponta adequada, regular esse pulverizador com a pressão adequada, trabalhar com volume de cauda também adequado para cada produto. E hoje há uma tendência a querer reduzir o volume de cauda cada vez em volumes mais baixos. Isso é um problema para alguns tipos de produtos, como esses hormonais. E por isso que a gente tem, às vezes, os problemas que ocorrem com as plantas, as culturas próximas, deriva, fitotoxicidade para outras plantas e muitas vezes até ineficiência de controle. Esse é um ponto fundamental. O que a gente tem que buscar é que aquela cauda de pulverização ela atinja o alvo, no caso a planta daninha. Dentro dessa questão de tecnologia de aplicação, ali na frente nós vamos ter uma necessidade muito maior da utilização correta dessa tecnologia devido a essas novas tecnologias que estão vindo, como por exemplo a Enlist, Intacta, Extend e outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né?
como essas tecnologias vão contribuir nesse manejo de plantas daninhas e quais os problemas. Digamos, eu tenho uma tecnologia, meu vizinho tem outra, eu aplico um produto Exatamente. aqui e Esse é o grande desafio que nós vamos vivenciar nos próximos anos. Principalmente nessas regiões, pegar o sul do Brasil, que tem as propriedades uma mais próxima da outra, as menores próximas. Então, o grande desafio que a gente vai ter é realmente ter um aplicador treinado para essas condições. Então, tudo que eu falei ali desses cuidados na definição de dose, definição de ponta de pulverização, volume de aplicação, condições ambientais, nós vamos ter que seguir. Né? Existem até algumas determinações, agora alguns municípios que têm algumas restrições no uso, por exemplo, do 2,4-D, né? E que tem que ser feito treinamentos. Esses treinamentos, essas exigências, essa portaria da própria Secretaria da Agricultura, ela nada mais é do que o que consta na bula dos produtos. Então, nós temos que seguir exatamente o que consta na bula. Nós temos que ter algumas condições de aplicação que nós não vamos poder aplicar. Então, nós vamos ter que restringir um pouco isso. Né? Nós vamos ter que cuidar não só da minha lavoura, mas da do vizinho. E são produtos que, embora venham com essas duas tecnologias que você falou, tanto Elista e Extenta, elas vêm com tecnologias embarcadas que vai diminuir bastante o risco de deriva, mas se eu aplicar com a ponta inadequada, aplicar com vento, com certeza vai atingir a planta do vizinho. Então, eu tenho que saber isso. Né? Eu tenho que ter o respeito pelo que eu tenho no entorno da minha lavoura. Então, vai exigir muito mais qualificação do aplicador, qualificação do técnico e do produtor que vai trabalhar o dia a dia. Em termos de vantagens dessas tecnologias dentro do sistema, elas vão estar muito associadas à presença de algumas plantas daninhas de difícil controle, tanto tolerantes ou resistentes. Por exemplo, se eu fizer uma boa dessecação, não sobrar plantas daninhas, principalmente de folha larga dentro da cultura da soja, as tecnologias que vêm, elas não vão agregar muito. Mas, por outro lado, se continuar evoluindo a presença, por exemplo, desse caruru, a presença dessa losna aí que eu comentei anteriormente, necessariamente a gente vai ter que buscar lançar mão dessas tecnologias. Então, elas vão contribuir, elas serão ferramentas importantes. Volto a frisar, não serão solução, serão ferramentas que podem ser adotadas em um trabalho de manejo integrado. Nós falamos no primeiro momento lá desse manejo integrado. A rotação de culturas é um manejo importante. Então, vai me dar a possibilidade com essas transgenias de eu rotacionar eventos, ou seja, tolerâncias a herbicidas diferentes dentro da minha propriedade. Mas, para isso, vai requerer uma aplicação dentro dos padrões de excelência, né? Ou seja, a gente não ter ou diminuir o máximo possível o risco de atingir essas plantas sensíveis. Tá certo, professor. O senhor está com uma página agora informativa, com um cunho educacional de difundir informações a respeito de plantas daninhas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. Esse é um projeto que a gente iniciou nesse ano com o seguinte intuito, de divulgar um pouco daquilo que a gente adquiriu ao longo desses 30 anos aí, de sala de aula, de docência na universidade, né? Um computador cheio de arquivos, que a gente tem que socializar isso. Então, nós criamos essa página, justamente uma página educativa, ou seja, a gente tem uma plataforma, que a gente chama de plataforma educativa, onde a gente procura passar essas informações todas, né? Desde a parte de identificação de planta daninha, né? A parte relacionada à resistência de planta daninha, tecnologia de aplicação, a gente tem uma parceria muito forte com a Agroefetiva de Botucatu, que nos dá o suporte na parte de tecnologia de aplicação. A questão é mais de entender a planta, a morfologia da planta, a fisiologia da planta, né? E também estratégias de controle. Então, a gente tem lá textos que a gente publica semanalmente, publicações já de outros colegas, parceiros, pesquisadores que a gente disponibiliza, né? E sempre vai alimentando essa página semanalmente com informações novas para que dê uma base para quem está trabalhando com planta daninha, que vai trabalhar no campo, para o agrônomo, para o consultor, para o produtor, para ele que realmente tem uma ferramenta importante para auxiliar ele na tomada de decisão em termos de controle. Tá certo, professor. Muito obrigado pela tua participação aqui no Destaque Rural, nessa live que a gente está realizando. Hoje é a primeira
de muitas que virão todas as sextas-feiras, às 19 horas, aqui ao vivo, através da nossa página no Facebook. Depois fica disponível no YouTube, também no nosso portal, destaquerural.com.br. Sempre informações sobre clima, sobre mercado e também sempre um convidado especial para debatermos algum assunto relacionado a questões técnicas da cultura da soja. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Leonardo, a oportunidade e está à disposição aí para tentar contribuir. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a próxima.